partilhar o pão, alimentar a esperança, a partir de Lucas 24:35, reconheceram-no ao partir do pão. É o último capítulo do Evangelho de Lucas e o início da narrativa dos Atos dos Apóstolos. É aqui que se consuma o reconhecimento de Jesus verdadeiramente ressuscitado por parte dos 11, os que o tinham seguido e que, tendo sido testemunhas oculares, diríamos hoje, passam a ser servos da palavra e enviados para anunciar o amor de Deus a todos, sem exceção. Reconheceram-no ao partir do pão. É na mesa que se gera comunhão, é na partilha do pão que crescemos e recuperamos força, outro nome da esperança. Espero que estes 3 dias que nos vão conduzir até ao Sameiro, que nos encontremos com ele e que seja verdadeiramente um encontro para todos. Nesta sessão de abertura, para estes 3 dias de caminho, de reflexão e de partilha do pão e da palavra, estão comigo Sua Excelência Reverendíssima o Núncio Apostólico em Lisboa, Sr. Dom Ivo Scapolo, o Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa e Bispo de Leiria Fátima, Sr. Dom José Ornelas Carvalho, Excelência Reverendíssima, o Sr. Arcebispo Metropolita de Braga, Presidente da Comissão Episcopal de Liturgia e Espiritualidade, Sr. Dom José Cordeiro, Excelência Reverendíssima e nosso anfitrião, a Senhora Vereadora da Câmara Municipal de Braga, Doutora Olga Pereira, em representação do Sr. Presidente. Por uma questão caseira, digamos assim, permitam-me a informalidade, vou dar a palavra ao Sr. Arcebispo Metropolita, que é, no fundo, o nosso anfitrião para este congresso que nos acolhe aqui em Braga. Bom dia a todos, bem-vindos a Braga, a cidade de portas abertas. O 5º Congresso Eucarístico Nacional em Braga, a cidade da Porta Nova e sempre aberta, no centenário do primeiro, como já referiu a Carmo Rodeia, será vivido sob esse feliz lema: partilhar o pão, alimentar a esperança, reconheceram-no ao partir do pão, que ritmará cada um destes 3 dias na espiritualidade do caminho de Páscoa. A Eucaristia é o coração da Igreja, orante e evangelizadora, como foi bem evidenciado na nota pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa de 11 de abril de 2024. Agradecemos profundamente a todos os que sonharam e acreditaram nesta aventura eucarística. Aos senhores cardeais, arcebispos e bispos da nossa Conferência Episcopal Portuguesa, e também saudamos a presença dos nossos irmãos da Província Eclesiástica de Santiago de Compostela, os presbíteros, os diáconos, as pessoas consagradas, a Comissão Nacional e Local, os delegados diocesanos, o Santuário de Fátima, o Santuário do Sameiro, o Secretariado Nacional de Liturgia, a Rede Mundial de Oração do Papa, a Câmara Municipal de Braga e, de modo especial, na cedência nestes 2 dias deste magnífico Fórum Braga, as forças de segurança, o Corpo Nacional de Escutas, os benfeitores, todos nós, os congressistas e os que aceitaram partilhar o seu conhecimento e a experiência neste acontecimento de graça, especialmente ao Presidente do Pontifício Comitê para os Congressos Eucarísticos Internacionais e a todos os peregrinos e peregrinas. Um bem-aja à Comissão Nacional e Local. Eu atrevo-me a agradecer nominalmente, mesmo correndo o risco de poder ficar alguém de fora, porque é justo e necessário. Ao Padre Carlos Cabecinhas, ao Padre Manuel Barbosa, ao Padre António Santana, ao Cônego Avelino Amorim, ao Padre Sérgio Gouveia, ao Padre Paulo Torroso, à Carmo Rodeia, à Anabela Antunes, ao Delfim Machado, à Paula Silva, ao Padre Pedro Ferreira, ao Padre Rui Sousa, ao Padre Delfim Coelho, Padre Miguel Neto, Padre Miguel Paulo, o Cônego Vítor Novaes, o Cônego Joaquim Félix, o Cônego Manuel Joaquim Costa, o Cônego Hermenegildo Faria, o Cônego José Paulo Abreu, o Engenheiro Mário Villanova,
os autores do hino, Carlos Poças Falcão e Eurico Carrapatoso, bem-aja igualmente ao Fernando Lapa, aos seminários, ao Colégio das Caldinhas e ao Colégio Dom Diogo de Sousa, a todos e a cada um, muito, muito obrigado. A meio do século XIX, começou a falar-se de um movimento eucarístico, como desenvolvimento das devoções eucarísticas aparecidas no século XIII. No centro estava a presença real, com o desejo de ver a hóstia, e a atitude de guarda de honra, mais estática que dinâmica, isolada da celebração da Eucaristia. Nessa altura, a comunhão era rara. As espécies sagradas eram contempladas, mas não comungadas, e honradas em procissões do Corpus Domini e nas bênçãos do Santíssimo Sacramento. Seguidamente, e como reação ao contexto político caracterizado pela laicização, o secularismo, até o anticlericalismo e a indiferença difusa, nasceram uma série de obras eucarísticas, como a adoração perpétua e reparadora, especialmente os congressos eucarísticos internacionais e nacionais, que foram reorientados segundo o espírito do Concílio Vaticano II, sem qualquer aspecto triunfalista. Há 57 anos, precisamente no dia 31 de maio de 1967, disse o Papa São Paulo VI: os congressos eucarísticos têm a razão de existir, segundo a fé, a teologia, a liturgia e a piedade individual e coletiva. Recorde-se que durante a terceira e a última sessão conciliar, a Eucaristia esteve exposta e foi adorada em Laus Perenne como luz deslumbrante na Capela Paulina do Palácio Apostólico do Vaticano. Também aqui, durante estes 2 dias, poderemos fazer a mesma experiência na capela tão belamente preparada para este congresso, ali logo à entrada deste fórum. Hoje existe uma consciência unitária da Eucaristia, memória, sacrifício, banquete e presença permanente, vista como uma ação participativa da Igreja. Simultaneamente sentimos a necessidade de recentrar a Eucaristia e o domingo na experiência da fé pessoal, familiar e comunitária, para melhorar o cuidado das celebrações e da adoração eucarística e da caridade para com os necessitados, que parte da Eucaristia. Até agora, celebraram-se 4 congressos eucarísticos nacionais, 3 em Braga, como já foi recordado, e 1 em Fátima. Na evocação centenária do primeiro Congresso Eucarístico Nacional, recordamos muitas vidas eucarísticas de santidade. Entre elas, há processos de canonização em curso, como estão também visibilizadas na exposição ontem inaugurada no Museu Pio XII, que recomendamos nos intervalos e, quando possível, que a visitem. Estando também presentes alguns elementos da orivesaria sacra representativos das 3 províncias eclesiásticas de Évora, Lisboa e Braga. Recordamos os 3 místicos, a Beata Alexandrina Costa, o Frei Bernardo de Vasconcelos e a Alzira Sobrinho, e 3 pastores, Dom Manuel Mendes da Conceição Santos, o arcebispo de Évora, e Dom João de Oliveira Matos, bispos da Guarda, que foram secretários, antes de serem bispos, de Dom Manuel Vieira de Matos, o arcebispo dos congressos de vária ordem. Esse homem conseguiu coordenar e organizar 15 congressos arquidiocesanos e 10 nacionais. E do padre Abílio Correia, pároco da Arquidiocese de Braga. Já depois de organizado o programa, e ainda bem, porque as histórias de santidade interligam-se umas às outras, sabemos que estiveram também há 100 anos 2 fundadores de institutos de vida consagrada, o cônego Manuel Nunes Formigão e a irmã Maria Isabel Caldeira. A preparação e a celebração deste congresso, no dinamismo da Jornada Mundial da Juventude 2023,
para o Jubileu 2025 situam-se no ano da oração, propostos pelo querido Papa Francisco, a quem muito agradecemos pelo seu enviado especial, o estimado Cardeal José Tolentino, que presidirá ao encerramento deste marcante acontecimento eclesial e também como nos deixou nas suas tão próximas e sentidas palavras, esperando com este congresso um passo em frente na Igreja que peregrina em Portugal. Não será de realizar com mais frequência, por um tempo a definir, por exemplo, 10 em 10 anos, este acontecimento marcante de encontro, de formação, de celebração e de comunhão, na rotatividade das dioceses, começando, se calhar, até por outras sedes das províncias eclesiásticas. A celebração com a adoração é um sínodo concentrado para eucaristizar e esperançar o caminhar juntos com Jesus da partilha do bom e belo sabor do pão. O filósofo francês Jean Guiton afirmou: se fosse necessário renunciar a todo o Evangelho por uma só cena na qual esteja inteiramente sintetizado, não hesitarei ao indicar aquela dos discípulos de Emaús. Na verdade, Emaús não é um ponto de chegada, mas uma pausa no caminho da peregrinação decisiva da fé. Partilhar o pão é o dom maior para alimentar a esperança. Podemos até dizer que a Igreja acredita conforme a Igreja celebra a Eucaristia no seu caminho sinodal de Páscoa. A Eucaristia é para todos. Depende de nós que seja cada vez mais de todos. Bom Congresso. Sua Excelência Reverendíssima Dom Ivo Scapolo, Senhor Núncio Apostólico, Sua Excelência Reverendíssima Dom José Cordeiro, Arcebispo Metropolita de Braga e Primaz das Espanhas, Sua Excelência Reverendíssima Dom José Ornelas, Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, Excelentíssimos Senhores Bispos, Excelentíssimo Senhor Dr. Bernardo Reis, Presidente da Santa Casa da Misericórdia de Braga, Senhor Superintendente Henriques Almeida, Comandante Distrital da PSP, Senhor Coronel Carlos Maia Morgado, Comandante da GNR, Senhora Comissário Andreia Parente, Comandante da Polícia Municipal de Braga, demais ilustres convidados, muito bom dia a todos. Em nome do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, gostaria de vos dar as boas-vindas a todos os participantes do 5º Congresso Eucarístico Nacional, que decorrerá aqui em Braga até ao dia 2 de junho e que aqui repete uma edição precisamente 100 anos depois. Foi também nesta cidade que, pela inspiração do arcebispo Manuel Vieira de Matos, há 100 anos, se realizou o 1º Congresso Eucarístico Nacional, como também já foi dito. E foi também pelas mãos do mesmo arcebispo em Braga que se iniciou o Corpo Nacional de Escutas, Escutismo Católico Português. Como sabem, Braga é uma cidade com mais de 2000 anos de história, a mais antiga cidade portuguesa e uma das cidades cristãs mais antigas do mundo. Fundada pelos romanos no ano de 16 a.C. e denominada de Brácara Augusta em honra do imperador César Augusto, foi capital da Galécia, de onde irradiaram 5 vias romanas com um vasto território que ia desde o norte do Douro até ao Cantábrico. Por razões históricas, por razões patrimoniais, culturais, sociais ou institucionais, Braga nunca deixará de ser conhecida como a cidade dos arcebispos, como a Roma portuguesa, também ligada à dimensão da forte presença da Igreja Católica, pelo facto de ter os seus principais monumentos ligados à Igreja Católica, como o Bom Jesus, a Sé Catedral, o Mosteiro de Tibães, o Sameiro e tantos outros. E pode dizer-se que a história de Braga se confunde com a cristianização da Península Ibérica.
A cidade e a paisagem de hoje são o resultado de um processo histórico de que muito nos orgulhamos. E entre os nossos maiores não podemos ignorar o arcebispo Dom Diogo de Sousa, que pôde dizer ao seu monarca: de uma aldeia fiz uma cidade à custa do meu trabalho e fazenda. Foi pela sua ação notável que a cidade rompeu a cintura das muralhas medievais e se alargou a extramuros. Construiu fora das muralhas uma nova cidade com novos e arejados espaços que perdura até hoje. Foi com esse notável arcebispo que se fez a transição dos valores medievais para os valores da Renascença, que se fundou a cidade jovem, cosmopolita, multicultural que hoje somos. Obviamente, também do ponto de vista social, a Igreja Católica tem desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento do território, seja nas respostas sociais e no apoio a quem mais precisa, seja em espaços e instituições educativas ou em projetos culturais. Portanto, está perfeitamente entranhada na nossa vida em comunidade. O que não põe em causa a independência dos poderes públicos, a laicidade das instituições, mas reflete o reconhecimento de que em conjunto podemos trabalhar muito e fazer muitas coisas em benefício de todos os nossos concidadãos. Agradecemos ao Sr. Arcebispo de Braga, a toda a comissão organizadora, pelo esforço de acolher em Braga uma logística desta dimensão, que vai ter o seu auge na peregrinação do próximo domingo. Contamos, obviamente, sempre colaborar com esta e outras iniciativas para engrandecer ainda mais a nossa cidade. Reconhecemos a importância de, nos tempos que se vivem, discutir as matérias da fé e o papel que a fé representa na nossa sociedade, independentemente das crenças de cada um. Termino voltando a desejar a todos os participantes neste congresso que tenham muito sucesso nos trabalhos que hoje se iniciam. Braga está e estará sempre de portas abertas para vós. Muito obrigada. Muito bom dia a todas e a todos. Nesta manhã memorável deste 5º Congresso Eucarístico Nacional, e saúde esta saudação genérica a todos, saúdo especialmente aos membros da mesa, o Sr. Núncio Apostólico, o Sr. Arcebispo de Braga e os Srs. Cardeais e Bispos aqui presentes, que é uma saudação que representa uma saudação a toda a Igreja em Portugal, os representantes da cidade, Sra. Olga, muito gosto, porque aqui representa não só esta cidade, onde esta Igreja floresceu por tantos séculos, mas onde os congressos eucarísticos têm já uma tradição, mas as forças vivas desta cidade e desta região, forças de segurança, da proteção civil e de todos os outros já mencionados, porque eu sou sempre um mau iniciador de saudações a todos. Bem-ajam e um bom congresso para todos. Ao decidir organizar este 5º Congresso Eucarístico Nacional, a Conferência Episcopal Portuguesa começou por aceitar a provocação da memória viva da nossa Igreja, que recorda a realização do 100º aniversário do seu primeiro Congresso Eucarístico, em 1924, aqui nesta cidade, como já foi dito. No entanto, esta iniciativa não se limita apenas a uma simples evocação ou replicação, com o intento de investigação ou com o intuito de enriquecer o percurso histórico dos congressos eucarísticos. Na realidade, não poderia ser isso, pois estamos a celebrar este Congresso Eucarístico Nacional em tempos de rápida e radical mudança em todo o mundo e também no nosso país e na Igreja, que não poupa nem pode deixar indiferente aqueles que creem em Jesus Cristo neste país em que vivemos e nos comprometemos. Com o Concílio Vaticano II, também a Igreja despertou neste mundo em vertiginosa transformação. Conduzida pelo Espírito do Senhor ressuscitado, que renova sempre todas as coisas, ela despertou para uma nova compreensão da sua essência e missão e para uma nova forma de ver
e de se relacionar com o mundo sem medo de estar nele, mas participando como sal e fermento na complexidade desta sociedade e deste mundo que está novo, que está a nascer. O pós-concílio tem sido um percurso rico e complexo da Igreja, tanto no seu nível interno como na sua relação com o mundo, com a cultura, a ciência, os desafios novos e impensáveis com que nos confrontamos e para os quais não temos receitas escritas ou contadas nos anais do passado. Celebrar a Eucaristia tem a ver com todo isto de ser Igreja no meio do mundo, como sal e semente de mundo novo, anunciando o reino de Deus, que começa nesta terra, mas vive e anuncia um mundo novo, na plenitude da vida de Deus. Por isso, a Eucaristia não é apenas um sacramento, ou muito menos uma devoção mais na Igreja, mas a celebração da Igreja como sacramento da sua presença viva, ativa e salvadora de Cristo ressuscitado através dos tempos. A ceia de Jesus com os seus discípulos, que ele mesmo propõe como origem da Eucaristia celebrada na Igreja, é uma memória atualizadora de Jesus que se entrega para que a humanidade viva através do Espírito vivificador do Pai do Céu. Fazei isto em memória de mim, de Jesus, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E esse todas as vezes que exprime o dom da salvação, da missão e da vida, varia nos tempos e lugares, nas línguas e culturas das comunidades que se reúnem para celebrar o único mistério central da fé. Além disso, a relação entre o lex orandi, o celebrandi, e a lex credendi implicam que uma nova compreensão da própria Igreja tem necessariamente um reflexo direto no seu modo de celebrar a fé. É por isso que, após o 25 de Abril, após o Vaticano II, mas também após o 25 de Abril também aconteceram mudanças. Mas após o lapsus língua não é assim tão desapropriado, porque se em termos nacionais o 25 de Abril significou uma reforma muito grande, por trás dele está também uma reforma muito mais profunda, geral e universal, que foi o Concílio Vaticano II. E esse concílio não foi por isso, dizia, não é nada de estranho que após isso se tenha mudado a liturgia. E já agora, deixem-me um facto pessoal, eu estava no noviciado quando se começou a introduzir o português, e no meu pobre latim eu traduzia as preces do breviário, porque achava tão importante que rezássemos de um modo novo aquilo que já íamos vivendo de um modo novo. É esta realidade também que hoje se impõe também ao nosso Congresso. Não proponho que o Congresso se dedique à discussão do missal e das suas rubricas, mas acho que é importante que reflita sobre o modo de significar, exprimir e anunciar. E acho que qualquer congresso eucarístico, em qualquer tempo ou lugar, não pode deixar de interrogar-se sobre os temas que estão diretamente ligados, particularmente esses, ao significado e papel transformador da Eucaristia e que são de concreta e gritante atualidade. Refiro a algumas, apenas a título de exemplo. O primeiro é necessariamente a questão do pão. O pão, necessário, fundamental para a vida de todos nós, os humanos, o pão que assume um significado muito específico na Eucaristia. Tema central nos gestos de Jesus, ligado na tradição judaica, com a libertação e o caminho da liberdade e da dignidade no deserto com o maná. Aliás, que Jesus liga com o pão da Eucaristia, mas o pão que ele multiplicou, acabava de multiplicar para a multidão. Jesus sente compaixão da multidão faminta
e multiplica para ela o pão, para que não desfaleçam pelo caminho. E manda e mostra aos discípulos, diz, deem-lhe vocês de comer. Não os mandem simplesmente ao mercado, não os mandem simplesmente para casa cada um, mas vocês têm a obrigação de comer. Vocês que professam a fé, assumem uma responsabilidade fundamental na questão do pão, da vida, o pão da cultura, o pão da dignidade e da justiça. A Eucaristia é exigente, não é apenas um rito. Malgrado tudo aquilo que possamos dizer, quem participa na Eucaristia, como é que pode ficar inativo perante a falta de pão em Gaza nestes dias? Em tantas outras situações de conflito, nas numerosas crianças que a cada hora morrem de fome no mundo, nas situações de conflito e de penúria. Como é que entendemos dizer que nas primeiras comunidades não existiam ninguém necessitado, porque aqueles que tinham partilhavam com os que não tinham, e essa é realmente uma das dimensões fundamentais da Eucaristia. É fundamental refletir sobre a opinião de Jesus acerca daquilo que podemos considerar as condições para aceder ao pão que Ele concede, como fonte de bênção e de salvação. Ele é acusado de se pôr à mesa com publicanos, prostitutas e pecadores. Deixa-se tocar e lavar os pés por uma dessas prostitutas e, escândalo dos escândalos, lhe os enxuga com os seus cabelos. Estará Jesus a pensar sobre as nossas discussões e normas para se aproximar do pão que Ele oferece a todos? Um nosso pregador, os seus bispos, muitos aqui presentes, recordar-se-ão certamente do cardeal O'Malley, que nos dizia, que nos contava a este propósito, um pároco lá nos Estados Unidos que decidiu fazer uma balaustrada nova para a comunhão, que era de madeira, que estava se tornando obsoleta e impraticável, e então ele decidiu fazer uma coisa bonita de mármore. E pediu a colaboração financeira da comunidade. Mas no fim da missa, uma senhora veio dizer-lhe que não precisava de pedir, porque ela se responsabilizaria por oferecer a balaustrada nova para a comunhão dos fiéis. Só que essa senhora tinha sido a dona do Bataclan local, e ele disse-lhe: não pensa, senhora, que alguma vez eu ia permitir que os meus fiéis se ajoelhassem para comungar numa mesa oferecida pelo dinheiro da prostituição. E ela disse: o senhor pense como quiser, mas pense lá de onde é que teria havido o dinheiro daquela mulher que se ajoelhou aos pés de Jesus e o ungiu com um precioso vaso de alabastro para mostrar a sua fé e a sua gratidão. Não se conhece qual foi a resposta do Sr. Abade. E a questão da autoridade? Eu estou no meio de vós como aquele que serve. E no contexto eucarístico da ceia, diz o evangelista João que Jesus lava os pés aos discípulos em atitude de carinho e de serviço, figurando um amor que vai até dar a vida por eles, que estão para abandoná-lo, negá-lo, e diz-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós chamais-me mestre e senhor, e dizeis bem, porque na verdade o sou. Ora, se eu, o senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns aos outros. A Eucaristia não é um local de poder, de papéis, de importâncias. É o local do serviço, em que todos, no meio da comunidade, nos seus diversos ministérios e funções, desempenham um papel ao serviço de todos e para que todos dele beneficiem. Não é uma questão de poder ou de representatividade. Também não é uma questão simplesmente de um ato democrático, porque é um dom de Deus para todos. A verdadeira representatividade
é a atitude de serviço, do dom da vida, a exemplo de Cristo. Porque aqueles que são gratuitamente escolhidos e capacitados pelo Espírito do Senhor são esses que são os mais importantes, não porque mandam, mas porque servem e põem ao serviço da comunidade tudo aquilo que receberam gratuitamente de Deus. Uma questão fundamental da Eucaristia é o anúncio, a missão, porque isso é o ser da Igreja. A Igreja, quando recebe o seu Senhor, pela ação da palavra que consagra o pão e o vinho, a Igreja diz claramente: anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Isto é, nós, Igreja que peregrinamos neste mundo, temos como função a missão. A missão, tautologicamente, é a missão da Igreja. É para isso que foi fundada. É para levar o Evangelho, é para cuidar da multidão faminta, como Jesus fez. E por isso a missão é o nosso caminho. No nosso país, na nossa Igreja, nós sempre tivemos um grande pendor missionário, não só nos primeiros tempos, e Braga é disso um exemplo, mas também ao longo dos séculos. Mas pensávamos a missão não para aqui, porque nós já éramos cristãos, mas para fora. Hoje nós acordamos, de facto, para dizer que era muito necessária a missão nesta terra, entre nós. Não só para o interior daqueles que ainda se dizem cristãos, mas para todos os outros e para os imigrantes que chegam, que nos dão uma nova maneira de ser Igreja e de celebrá-lo nas nossas comunidades. Poderíamos continuar com os exemplos de caráter verdadeiramente transformador da Eucaristia, que parte do coração transformado da configuração com o estilo de Cristo para constituir a Igreja. E aqui temos um tema fundamental, a Igreja Sinodal, em que toda a comunidade crente no mundo inteiro se encontra envolvida. Como é que esta Igreja, na diversidade dos seus carismas e ministérios, se exprime, cresce e se anuncia nas nossas celebrações? Posso dizer às vezes que uma prima nasceu já no Brasil e veio cá e um dia disse-me: primo, olha que as celebrações de vocês, a missinha de vocês é uma tristeza, comparando com as nossas. E ao ver tantas vezes a forma como as pessoas saem da Igreja, é preciso entender isso. Como é que nós celebramos? A alegria, a esperança, a fraternidade, a esperança do anúncio. É isso, penso que também tem de ser um tema para nós refletirmos desta Igreja Sinodal, em que todos têm o seu papel. Não pretendo que estes assuntos sejam tratados neste Congresso, mas acho que é necessário que nos interroguemos sobre estes e outros desafios com os quais é necessário confrontar-nos, pois para a Igreja, para a Eucaristia, que surge como expressão paradoxal do Filho de Deus que morre por amor para dar vida e mudar os critérios de sempre a que nos habituamos, essa Eucaristia tem de ser sempre reconsiderada, revista, renovada, porque o mundo muda e as linguagens também mudam. Vale a pena, pelo menos, arriscar-se a refletir e discernir, guiados por aquele que se apresenta como Mestre e Senhor. Não permitamos que este Congresso se encerre sem fazer algum risco nas nossas vidas, na vida das nossas comunidades, na vida da Igreja em Portugal. Muito obrigado. Excelentíssimo Don José García Cordeiro, Arzobispo Primaz de Braga, Excelentíssimo Don José Ornelas Carvalho, Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, Eminentíssimos e Excelentíssimos irmãos no Episcopado, Reverendos sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas,
queridos irmãos e irmãs consagrados, queridos seminaristas, distintas autoridades, queridos irmãos e irmãs no Senhor ressuscitado. Na qualidade de representante do Santo Padre em Portugal, tenho a honra e a alegria de dirigir, em nome do Papa Francisco, uma paterna e cordial saudação a todos os participantes no 5º Congresso Eucarístico Nacional que se realiza nesta linda e histórica cidade de Braga. O sucessor de Pedro exprimiu a sua especial proximidade à Igreja em Portugal neste importante evento eclesial, respondendo favoravelmente ao pedido de nomeação de um enviado especial, dando-nos a alegria de designar um ilustre filho desta Igreja, o eminentissimo Cardeal José Tolentino de Mendonça. Tal fato é a expressão daquela estreita e cordial união entre o Bispo de Roma e a Igreja em Portugal, que foi manifestada e fortalecida na recente visita ad Limina Apostolorum e que também se concretizou na histórica e inesquecível visita apostólica do Papa Francisco a Portugal por ocasião da Jornada Mundial da Juventude. Esta estreita comunhão com o Santo Padre, sinal e fundamento da unidade de toda a Igreja Católica, implica, portanto, viver a experiência deste Congresso Eucarístico com um espírito de comunhão e proximidade com todos os nossos irmãos que professam a mesma fé e celebram o mistério eucarístico nos diversos continentes. Em muitos casos, em situações de grande sofrimento por causa das guerras, da perseguição, da discriminação, da pobreza e das doenças. Faço, portanto, votos que este Congresso Eucarístico seja um momento de graça para reavivar a nossa fé e admiração diante do sublime mistério eucarístico. E também uma ocasião para expressar a sua essência mediante uma atitude fraterna de comunhão eclesial, que se expressa em ações de proximidade, unidade e solidariedade com os nossos irmãos mais necessitados, no corpo e na alma, aqui em Portugal, como também em todo o mundo. Muito obrigado. Terminamos assim esta sessão de abertura, que foi muito mais do que isto, meras palavras de circunstância, foi de facto já um ponto de partida, de arranque para os nossos trabalhos. Pede-me o secretariado que use da minha condição de moderadora nesta primeira sessão para dar algumas informações e, portanto, peço desculpa aos presentes nesta sessão de abertura, mas vou já usar da palavra para não voltar aqui. Nós vamos fazer de seguida um breve intervalo até por volta das 11h30. De qualquer forma, informo que ao lado direito do balcão da bilheteira, está à entrada do fórum, há um espaço de adoração, um espaço transformado numa capela do Santíssimo Sacramento, tão bem construída pelo apostolado da oração, a quem agradecemos a possibilidade de fazer companhia a Jesus escondido, como São Francisco Marto. E quem sabe como ele, possamos também descobrir essa grande amizade com Deus, aprendendo de Jesus o jeito de viver a vida como um dom. Está à entrada do fórum, do lado direito da bilheteira, onde também se encontram disponíveis guiões para esse momento de adoração, também elaborados pelo apostolado de oração. Informo também que no piso inferior está a decorrer uma dádiva de sangue, uma parceria entre este Congresso Eucarístico e a Federação Portuguesa das Associações de Dadores de Sangue. É no piso -1, o acesso faz-se pelas escadas do lado direito à saída deste auditório. No foyer, agora informações mais comerciais,
Podem ser adquiridos livros e merchandising deste Congresso Eucarístico. Os colegas do Diário do Minho farão o vosso acolhimento. Finalmente, mais uma informação logística para o momento que se segue, que é uma pausa para café. Pedimos também, em nome da organização, que os congressistas que se encontram no balcão permaneçam nesse espaço e tomem o café no primeiro piso. Os que estão nesta sala de baixo, na plateia, deverão também permanecer nesta zona, no foyer, imediatamente a seguir. Há casas de banho em todo o sítio, peço desculpa, mas foi uma outra informação que me foi passada. E, portanto, não deverão deslocar-se de um lado para o outro, porque há pão para todos, há café para todos, mas não há espaço para que todos estejam confortavelmente no mesmo local. Graças a Deus somos muitos, o pão chegará, mas de facto o espaço é o que é. Muito obrigada, continuação de bons trabalhos.